Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez numa live do Instituto Barini e hoje nós vamos conversar sobre diabetes gestacional. Vamos esperar um pouquinho só para as pessoas poderem irem entrando na live para a gente poder começar essa conversa. Já estou vendo aqui que o Dr. Anderson Pinheiro, que é do nosso instituto também do grupo Maternari, de parto adequado, já entrou. Dr. Marcelo Miranda, nosso endocrinologista do Instituto Barini, estamos todos aqui para participar também. Meu nome é João Paulo, sou médico obstetra, trabalho no Instituto Barini e também sou parte integrante do grupo Maternari Parto Adequado, que agora acabou de entrar também na live. Vamos dar mais um tempinho e aí as pessoas já vão entrando. Enquanto isso a gente vai tentando se acostumar com esse calor que está fazendo em Campinas, Terrível, terrível. Boa noite a todos que estão entrando. Bem, eu tenho uma série de anotações aqui, porque é um tema bem denso, Não é uma conversa só, não é suficiente. Hoje é mais para a gente apresentar o tema a vocês, para a gente começar a elaborar uma discussão sobre esse tema tão importante e que afeta tantas pessoas, Não só as gestantes, que é o nosso principal foco, mas também muitas pessoas ao longo de todo o mundo, porque é uma doença bem prevalente na nossa população. Só mais uns minutinhos e aí a gente já começa a conversar sobre diabetes gestacional. Bem, eu vou começar me apresentando. Eu sou, como eu costumo brincar, nascido e criado na Unicamp. Eu fiz graduação e residência médica em ginecologia e obstetrícia na Unicamp. Depois eu fui fazer minha especialização em videocirurgia ginecológica, fiz meu mestrado em endometriose e estou fazendo meu doutorado lá na Unicamp também em defeitos de cicatriz de cesárea. Que a gente vê que, infelizmente, a gente é o campeão mundial de cesáreas, algumas com indicação, mas a grande maioria, às vezes, até sem indicação, Mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter mais para frente. Hoje a gente veio falar sobre diabetes gestacional, e é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. O diabetes sempre foi um tema de muita discussão, muito polêmico e muito difícil de ser abordado, porque é uma doença que afeta o binômio mãe e bebê, não é simplesmente um indivíduo, afeta a vida de um indivíduo que é a mãe e outro indivíduo que ainda não tem escolhas, e então ele sofre as consequências das escolhas da mãe. Então é uma relação bem complicada que a gente tem com essa doença na gestação. E como a gestante é um mundo à parte, por causa da alteração que sofrem os hormônios, da alteração que sofre o corpo da mulher, o diabetes gestacional é uma doença muito particular que a gente tem que olhar com muito cuidado. E essa é uma doença tão relevante que em 2016 a gente teve uma reunião que juntou a Federação Brasileira de Ginecologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a OPAS, que é um órgão da Organização Mundial de Saúde para a América Latina, no intuito de unir os seus consensos para poder propiciar melhor o tratamento do diabetes, para orientar melhor os médicos a cuidarem do diabetes durante a gestação. Porque, como eu falei, é muito complicado essa parte do diagnóstico, do tratamento, como a gente vai ver ao longo da conversa. Então, essas três sociedades que estudam muito o diabetes se juntaram para tentar
regularizar, não é bem essa ideia, mas tentar uniformizar o tratamento e o diagnóstico do diabetes na gestação, certo? E o porquê que é tão importante assim a gente falar do diabetes? Como eu falei já no começo, é uma doença da era moderna agora, né? Então afeta cerca de 415 milhões de pessoas, né, de adultos no mundo inteiro. Já tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, e cerca de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo têm pelo menos intolerância à glicose. E cerca de 18% das gestantes vão apresentar o diabetes gestacional. Também outro dado que assusta bastante é que 1 em 12 mortes pode ser atribuído a alguma consequência do diabetes. Então é uma doença que afeta muito a vida das pessoas, né? E para mulheres, que é o nosso foco dessa conversa aqui, o principal fator de risco para ela desenvolver um diabetes tipo 2, lá pela 4ª, 5ª década de vida, né, em torno dos seus 40, 50 anos, é ter tido diabetes durante a gestação. Então, é um fator de risco assim, imprescindível, que precisa ser muito bem observado durante a gestação, né? E o problema do diabetes também é que ela tem desfechos não só em curto prazo, mas também em longo prazo, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Em curto prazo, para a mãe, ela vai ter o surgimento a chance maior de ter outras doenças crônicas como dislipidemia, como como hipertensão, né? Como a síndrome metabólica que a gente fala hoje em dia, que são a conjunção dessas doenças e juntamente com obesidade, e que é uma das doenças mais prevalentes hoje no mundo, né? Obesidade é hoje em dia encarado como uma doença, e o diabetes, sem dúvida nenhuma, está ligado diretamente à obesidade, né? E isso vem da nossa rotina, dos nossos hábitos alimentares, porque nós consumimos muito mais comidas processadas, ultraprocessadas hoje em dia, bebidas riquíssimas em açúcares, e a rotina totalmente... É até estranho chamar de rotina, porque é muito bagunçado o nosso dia a dia às vezes. Então, isso dificulta uma alimentação adequada, dificulta a prática de exercícios e acaba favorecendo ganho de peso e surgimento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, ligado a hábitos alimentares e hábitos de vida, né? Hoje em dia, o que a gente já vê é que na nossa população no Brasil já é muito prevalente o diabetes, né? A gente é o 4º do mundo em número de pessoas, de adultos com diabetes. E, como eu falei, cerca de 18% das nossas gestantes podem vir a desenvolver o diabetes gestacional, né? E afinal, eu estou falando tanto aqui, mas o que é o diabetes, né? O diabetes nada mais é do que... É super simples, né? E eu gostaria até que o Dr. Marcelo, hoje do nosso Instituto Barini, estivesse aqui para me ajudar a explicar melhor, mas já a gente convida ele para uma outra conversa, né? O diabetes nada mais é do que um distúrbio de diversos hormônios produzidos pelo corpo que vão causar a falta de insulina e, com isso, vai gerar uma hiperglicemia, ou seja, um aumento muito grande de açúcar circulando na corrente sanguínea, né? Esse açúcar, em vez de ser absorvido pela célula para ser metabolizado, para ter o seu destino correto, ele fica circulando na corrente sanguínea. É a famosa hiperglicemia. E é a partir disso que a gente consegue fazer o diagnóstico, né? Na gestação, então, a gente pode ter diversas fases dessa doença, né? Diversos tipos dessa doença surgindo na gestação. Por exemplo, o diabetes gestacional é aquele que é diagnosticado na gestação. Nada mais é do que isso. É um diabetes em que oportunamente você fez o diagnóstico na gestação.
mas é um pouquinho mais complicado do que isso. Ele pode ser também aquela gestante, aquela mulher que já era diabética antes da gestação, engravidou e na triagem da gestação se descobriu diabética. Só que pelos valores dos exames, a gente vê que esse diabetes já era prévio à gestação. Por exemplo, o ideal da primeira glicemia do primeiro trimestre, lá quando a gente faz aquela bateria de exames de rotina, é ficar abaixo de 92. Esse é o ideal. Uma glicemia já entre 92 e 125 já indica que a mulher tem um diabetes gestacional. Uma glicemia de jejum acima de 126 já nos indica que a mulher possivelmente tem um diabetes prévio, um diabetes tipo 2, que ainda não foi diagnosticado e a gente está fazendo um diagnóstico agora na gestação. Né? Outra forma também de achar essa diabética perdida, que só se mostrou na gestação, é com aquela curva de tolerância à glicose, que a gente dá aquele suco bem doce para a gestante tomar, e aí se ela tiver um valor de 2 horas, lá a gente faz 3 medidas, se o valor da última medida for acima de 200, também ela é um diabetes tipo 2, descoberto na gestação. Então, o diabetes gestacional é a diabetes com valores entre 92 e 125, descobertos na gestação. Né? Então, é a primeira vez que a mulher vai ouvir falar que ela tem o diabetes. E por que acontece o diabetes na gestação? A própria gestação em si já é um estado hiperglicêmico. Os hormônios da gestação, eles vão favorecer essa hiperglicemia para que o feto, o bebê, consiga receber nutrientes para conseguir se desenvolver. Então, o pâncreas da mulher já trabalha numa capacidade mais aumentada. E as mulheres que têm uma predisposição a desenvolver o diabetes, mesmo com essa produção hormonal aumentada, que vai estimular a produção de insulina para regular o metabolismo dessa glicemia, ele já está no limite ali. E aí é que é a hora que vai aparecer essa glicemia. O pâncreas já não vai conseguir mais suprir a necessidade que é requisitada a ele por esse banho de hormônios da gestação. E aí acontece a hiperglicemia e é quando a gente faz o diagnóstico do diabetes. Né? E qual mulher que pode vir a ter o diabetes gestacional? Então, calor terrível hoje, gente. Mantenham-se hidratados, principalmente as gestantes. A idade é um fator de risco bem importante, principalmente hoje em dia, em que a mulher, depois que mudou o perfil de trabalho da mulher, que antes, bem antigamente, a mulher casava, ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje a mulher vai para a rua trabalhar. Nada mais justo do que ela ter sua profissão, ter seu espaço, e ser um espaço digno e de comum acordo ali com a sua função e ser justamente remunerada. Então, ela está atrasando o acontecimento da gestação muitas vezes. Então, a gestação às vezes acontece lá pelos 35, entre 35 e 40 anos, às vezes até um pouco mais tarde. E isso acaba propiciando o surgimento de doenças crônicas que geralmente já teriam a maior chance de acontecer entre a 4ª década de vida ali, e a gestação vai mostrar essa tendência da mulher. Outro fator de risco, também ligado à rotina, como eu já falei, é a obesidade. Hoje em dia a gente tem uma rotina bem atarefada, que às vezes dificulta a alimentação, dificulta manter uma alimentação saudável, um hábito de vida mais adequado, com exercício físico, e isso leva a um ganho de peso, às vezes um ganho de peso excessivo, e com isso já vai propiciar o surgimento de doenças crônicas. O diabetes é uma delas. Antecedentes familiares também
de familiares com diabetes também é considerado um fator de risco para essa mulher desenvolver o diabetes gestacional. E aí tem que ser familiar, que a gente fala de primeiro grau, né? Mãe, pai, irmãos, são parentes de primeiro grau ali com diabetes. E aí isso a gente vê que tem fatores familiares, genéticos envolvidos que vão propiciar essa mulher a ter uma maior chance de, na gestação, desenvolver um diabetes, né? Outras doenças que a mulher já tenha também, que aí tem até alguns caráteres de doença autoimune, que o diabetes é uma doença autoimune, como a doença dos ovários policísticos, a dislipidemia, e doenças que não têm caráter autoimune, como hipertensão, a própria síndrome metabólica, vai ter influência nesse momento que a mulher vai desenvolver o diabetes. E também outra coisa que o obstetra é obrigado a investigar muito bem é o antecedente obstétrico dessa mulher. Se ela já tem perdas recorrentes, mais de 2 perdas, sem causa aparente, se ela já teve um diabetes gestacional numa gestação anterior, se ela já teve uma gestação que não fez o diagnóstico do diabetes, mas teve um aumento de líquido, um polidrâmino que a gente fala, né? Um aumento excessivo de líquido amniótico, pode ser um indicativo que ela teve o diabetes na gestação anterior, ou teve um bebê, aquele bebê que a avó adora, né? Aquele bebê gordinho, cheio de dobra, sem pescoço, atarracadinho assim, e pesado no colo, né? Um bebê macrossômico, né? Um bebê acima de 4 quilos, 4,5 kg. E então são antecedentes obstétricos que devem ser levados muito em consideração para pensar no risco do diabetes. Sem falar em bebês com algum tipo de malformação não ligadas à síndrome genética e também um óbito fetal sem causa aparente. E óbito fetal já tardio, já no fim da gestação, com quase no término da gestação, já pronto para nascer, vamos pôr assim, e tem uma morte súbita. Isso pode acontecer e às vezes não tem causa. Um dos motivos pode ser o diabetes, né? Então esses são os principais fatores de risco em que a gente tem que ficar atento, que a mulher pode desenvolver um diabetes durante a gestação. E como que é feito o diagnóstico do diabetes gestacional? Eu já falei alguma coisa ali muito rápido, muito por cima, mas e agora a gente vai detalhar. O diagnóstico do diabetes gestacional, ele é feito na triagem do primeiro trimestre. Quando você chega para fazer o pré-natal, o seu pré-natalista, o seu obstetra, ele vai pedir uma série de exames, entre eles uma glicemia de jejum. Essa glicemia de jejum, ela vai avaliar o seu nível de açúcar no sangue. E aí a gente vai ver o valor desse exame. Uma glicemia acima ou igual a 92 é igual ao diagnóstico de diabetes gestacional. Ai, que bom, minha glicemia de jejum do primeiro trimestre veio normal. Então eu não tenho diabetes, estou livre disso a gestação inteira. Calma lá. Outro momento muito oportuno para a gente fazer o diagnóstico é entre 24 e 28 semanas. Então, são 2 momentos que a gente tem que fazer essa triagem da gestante durante o pré-natal. Lá no primeiro trimestre, com essa glicemia de jejum, e depois a gente tem que... O ideal é a gente fazer uma sobrecarga de glicose entre 24 e 28 semanas, que é quando a placenta começa a produzir uma taxa maior de um hormônio lactogênio placentário que vai atuar no metabolismo da insulina, de toda essa regulação da glicemia, e com isso a gestante pode ficar mais hiperglicêmica e o pâncreas pode ser mais solicitado e chega uma hora que ele fala: chega, eu não aguento mais, daqui eu não consigo mais produzir nada. E aí é a hora que a gente faz o diagnóstico. Então, quando a mulher toma aquele suco bem doce, que é uma carga excessiva de glicose, de açúcar, a gente dosa a glicemia de jejum antes dela tomar a carga de glicose, 1 hora depois que ela tomou e 2 horas depois que ela tomou. E com base nesses 3 valores, a gente vê se tem
ou não diabetes gestacional. Apenas um valor dessa curva que a gente fala alterado, ela já faz o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, ela pode ter a glicemia de primeiro trimestre normal, aí faz o jejum de novo normal, e nos outros valores, o último valor lá das 2 horas deu alterado. Você tem diabetes gestacional e a gente vai ter que tratar. Então, é assim que a gente costuma padronizar o diagnóstico do diabetes. Esse é o ideal: glicemia de jejum com curva glicêmica com excesso de glicose. Na mulher, como eu já falei, tem diversos distúrbios em curto prazo, diversos efeitos em curto prazo, como distúrbio de hipertensão. Ela pode vir a desenvolver hipertensão também, pode ter esse polidrâmino. Geralmente, o que pode acontecer também é a mulher, na sua primeira gestação, ser submetida a uma cesárea por descompensação do diabetes, e também isso pode atrasar no início da amamentação, porque acaba afetando não só a mulher, mas também o feto, como a gente já vai ver. Em longo prazo, para a mulher, aumenta muito o risco dela ter um diabetes gestacional, principalmente na quarta, quinta, diabetes gestacional não, diabetes tipo 2, aquele diabetes que vai permanecer ali ao longo da vida. Então ela tem maior chance de ter um diabetes tipo 2 lá pela sua quarta, quinta década de vida. Também tem maior chance de ter um novo episódio, uma recorrência de diabetes gestacional numa futura gestação, e maior chance de desenvolver obesidade e hipertensão. Isso em longo prazo. Ela pode não apresentar nada disso no periparto, anos depois ela vir a começar a ter todas essas ocorrências em sua vida. Já para o bebê, em curto prazo, a gente começa a ver o surgimento de polidrâmino, a macrosomia, o bebê cresce desorganizadamente, porque literalmente ele está banhado em açúcar, ele está recebendo muito nutriente, então ele cresce desorganizadamente. A avó fica toda feliz com o bebê gordão, mas para ele é muito ruim. A gente vê que também por causa desses efeitos adversos da hiperglicemia que é causada no feto, ele não consegue produzir surfactante adequado. Nossa, que nome esquisito, o que é isso? É uma substância que vai ajudar na maturação, no amadurecimento do pulmão. Então, mesmo um bebê que nasceu no tempo certo, não nasceu prematuro, ele pode ter um desconforto respiratório, ele pode fazer uma síndrome do desconforto respiratório e ter que ir para a UTI por causa desse desconforto, porque devido às consequências da hiperglicemia ele não conseguiu uma maturação pulmonar adequada. Sem falar também na icterícia, que também está relacionada a um estado hiperglicêmico do feto. Uma outra complicação que a gente também tem é a hipoglicemia, que é muito perigosa na vida neonatal. O bebê, como eu falei, ele está acostumado a receber muito nutriente, muito açúcar. E aí ele vai mamar. O leite não é tão rico em açúcar assim, ele tem outros elementos que vão nutrir o bebê, mas açúcar não é o forte do leite materno. E como ele tem essa dificuldade de maturação também de todos os seus reflexos, a amamentação vai ser um pouco mais dificultada, então ele às vezes pode ter uma baixa ingesta e com isso ele pode fazer hipoglicemia, o que é muito perigoso para um recém-nascido. Então são essas as complicações em curto prazo, ali no período neonatal. Em longo prazo, a gente vê que filhos de mãe diabética, essas complicações são para aquela mãe que não tratou, não fez o diagnóstico ou não aderiu ao tratamento, teve um diabetes descompensado na gestação. Então, o filho da mãe diabética em longo prazo, ele tem maior chance de
vir a desenvolver obesidade na vida adulta, vir a ter diabetes tipo 2, ser hipertenso e ter mais chance de doenças cardiovasculares. Então, tá certo. A gente viu como surge o diabetes, viu quais são os principais fatores de risco e como faz o diagnóstico. E agora? Você chegou lá no consultório e eu te dei o diagnóstico de diabetes. O que a gente faz? Agora a gente vai ter que trabalhar juntos na adesão. Essa é a principal palavra, adesão. O primeiro passo é a gestante entender que ela tem o diabetes. O obstetra ele deve explicar todos esses riscos, todos essas complicações, às vezes até algumas um pouco mais chocantes, como a chance de um óbito fetal já perto do termo. É mais raro, mas isso acontece. Então, a gestante tem que ser esclarecida sobre os riscos e sobre as implicações do diabetes, tanto para ela, quanto para a vida intrauterina do bebê dentro do útero, quanto depois que ele nascer e ao longo da sua vida. Com isso, a gente não é terapia de choque, não é terrorismo. A gente tem que conscientizar a nossa gestante para que ela tenha uma adesão ao tratamento e se envolva no tratamento. Porque não é unilateral isso. Nós somos uma equipe, nós formamos uma equipe com a gestante. E falando em equipe, ainda bem que o obstetra não está sozinho nessa história. A equipe de atenção, não só a gestante diabética, a gestante, qualquer gestante, o ideal é que ela seja multiprofissional, com nutricionista, com educador físico, com endocrinologista quando precisa, com fisioterapeuta, com todo esse aparato para que a experiência dela durante a gestação seja positiva, que o pré-natal seja adequado para ela. Né? E é assim que a gente trabalha aqui no Instituto Barini. A gente tem a Caritas, que é a nossa nutricionista, tem o Marcelo, nosso endocrinologista, a doutora Luciana também, que é médica do estilo de vida, ela atua nessa parte super bem. E essa é a nossa filosofia no grupo Maternari também, em que a gente tem a nossa fisioterapeuta, parceira Andréia, tem a Daiane, a nutricionista. Tudo isso eles vão preparando a gestante para que ela tenha uma melhor qualidade da gestação e que tenha um desfecho mais favorável no parto. No diabetes isso é mais importante ainda, porque isso vai orientar a dieta, vai orientar a atividade física, vai associar conhecimentos do obstetra com o endocrinologista para instituir tratamentos farmacológicos quando necessário. Então é muito importante uma equipe multidisciplinar. Né? E o primeiro passo dessa orientação que a gestante sofre depois de receber o diagnóstico de diabetes é uma orientação de mudança de estilo de vida, começando pela reeducação alimentar. Aqui eu não gosto nem de usar o termo dieta, porque ele já eu acho que ele já é muito estigmatizado é o gordinho que faz dieta, é aquela dieta que vai ter restrição, e não é essa a intenção. Vai ter uma restrição, mas vai ter uma reeducação. Então, é uma dieta baseada na rotina da gestante, uma dieta baseada no hábito alimentar da gestante e das necessidades que ela vai ter para atingir aquela meta glicêmica. Então não adianta eu criar uma dieta muito mirabolante com coisas desconhecidas do dia a dia da gestante, com coisas que não fazem parte do cardápio da gestante, e ela não vai aderir à dieta. E aí a gente não vai ter o sucesso no tratamento. Então tem que ser uma dieta bem realista, e aí nossas nutricionistas conseguem fazer isso muito bem, sem radicalismo. Não é aquela coisa, eu tenho diabetes, então corte o carboidrato. Não, o carboidrato é importante para você nessa fase, mas com parcimônia. Então tem que ser bem orientado. Depois da orientação da dieta, é importante que seja orientado atividade física.
Então, o principal objetivo, a principal atuação no primeiro momento é aliar dieta e atividade física. Dieta e atividade física. A atividade física, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é em torno de 150 minutos por semana, dividido em vários períodos. Mas eu nunca fiz atividade física, agora na gestação eu vou começar? Sim, agora na gestação você vai começar. Desde que você não tenha restrição nenhuma, devido a alguma outra doença, algum sangramento, né? Desde que você tenha passado por avaliação com seu obstetra, seja acompanhada por um educador físico, você pode começar a atividade física na gestação. E o ideal é que ela comece num ritmo leve e vá aumentando de intensidade, sempre acompanhada de uma avaliação periódica. O ideal é que a gestante consiga falar durante a atividade física, sem ficar com a fala cansada, entrecortada, mas que ela se sinta, ao fim da atividade física, cansada. Ao fim da atividade física, que ela se sinta que teve uma atividade física mesmo, que fez um esforço, né? E também as pacientes que já acompanhavam, já tinham o hábito de fazer atividade física, elas devem continuar fazendo atividade e ao longo da gestação, com as mudanças do corpo, a própria gestante vai notando que mudanças são necessárias. Então, por exemplo, eu tinha uma gestante que era maratonista e ela, no começo, ela corria super bem. Aí ela foi vendo que o equilíbrio começou a mudar. E aí ela trocou a corrida por uma caminhada um pouquinho mais intensa, depois uma caminhadinha mais leve. Ela fez o inverso. Mas em nenhum momento parou de fazer atividade física. E chegou super bem no fim da gestação. A intenção é que essas mudanças, tanto alimentar quanto de hábito, tanto de exercício, elas continuem desde o ideal é que comece antes da gestação. Quando você está pensando em engravidar e não faz nada, começa a se mexer. E ela continua durante a gestação e vai continuar para a sua vida. Mesmo no pós-parto, depois quando o bebê crescer, e que você seja saudável, que você seja uma mulher saudável, né? O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? A atividade física, às vezes, você tem que procurar algo que te atraia, mesmo, principalmente quando você não fez nada de atividade física antes. Então, às vezes, atividades físicas como uma yoga, um pilates, isso já vai fortalecer a musculatura do seu corpo, já vai manter o seu metabolismo um pouco mais ativo e vai auxiliar no tratamento dessas doenças crônicas, principalmente o diabetes. Eu falei da yoga aqui, do pilates. No grupo maternário a gente tem nossa fisioterapeuta que dá essa assistência gestante, e além de tudo isso serve também, a atividade física também vai te ajudar a te preparar para o parto, a se preparar para o parto, né? Fortalecendo sua musculatura e preparando você para o parto e deixando você numa melhor condição com o controle dessas doenças. Falei de atividade física. Então, e como vou fazer o controle do diabetes na gestação? Basta fazer o diagnóstico, mandar fazer atividade física e fazer dieta? E aí, como a gente faz o controle? O controle geralmente é com a glicemia de capilar, né? Aquele teste de furar a pontinha do dedo ali. Porque a gente vai fazer o perfil glicêmico da gestante, que a gente fala. São medidas de glicemia que são pelo menos 4 vezes por dia, contando com a glicemia de jejum, quando a gestante faz o tratamento só com dieta e exercício. E aí a gente vê que mantém uma taxa de glicemia adequada ali. Geralmente os níveis desejados é que o jejum seja abaixo de 95 e os pós-prandiais, os pós-refeições, se for medido 1 hora depois,
seja abaixo de 140 e 2 horas depois abaixo de 120. Com gestantes que usam insulina, aí já é um pouco mais rigoroso. O ideal é que ela não tenha hipoglicemia, mas aí ela tem um jejum acima de 70 e os pós-prandiais têm que ficar acima de 100, para ela não fazer hipoglicemia, que também é muito perigoso, não só para ela, mas como o bebê também. Então, para gestantes que fazem o acompanhamento do diabetes gestacional só com dieta e exercício, a gente faz esse perfil glicêmico uma vez por semana, o ideal com 6 medidas, sendo uma jejum e o restante pós-prandial. 6 pontos dessa curva. Nas gestantes que fazem acompanhar o tratamento, além de dieta e exercício, fazem o acompanhamento com insulina também, o ideal é fazer esse perfil glicêmico pelo menos 3 vezes por semana, com os 6 pontos. Né? E quando que eu vou saber que a gestante precisa usar insulina porque não está adiantando a dieta e o exercício? A gente vê que os níveis glicêmicos eles vão estar acima do esperado. Então, se nesse perfil glicêmico que a gente faz, que a mulher traz anotadinho pra gente, tudo direitinho, né? São todas muito caprichosas, se o jejum dá acima de 110, a maioria deles ali, acima de 110, ou então as glicemias em torno de 70% dos valores dá acima dos níveis de referência, aqueles níveis de 140 em 1 hora, 120 em 2 horas, a gente vai ver que mesmo ela se empenhando na dieta, no exercício físico, não está sendo o suficiente para contornar esse estado hiperglicêmico que é a gestação, que o pâncreas já não está suportando mais, então a gente precisa entrar com reforço de insulina, e aí é nessa fase que a gente vai entrar com a insulina. Existem diversos tipos de insulina e geralmente, assim, basicamente, elas diferem pelo tempo de ação delas. A partir do momento que você aplica, o tempo em que ela vai ficar agindo no seu corpo. As duas mais utilizadas no diabetes gestacional, mais comumente utilizadas no diabetes gestacional, é a insulina NPH e a insulina regular. Mas isso é uma conversa muito mais complexa do que isso, que aí eu vou contar com a ajuda do nosso endocrinologista do Instituto Barini, o Dr. Marcelo, para discutir comigo numa próxima conversa. Né? Então, outra droga bem já conhecida do tratamento do diabetes no adulto, além da insulina, é a metformina. A metformina é uma hipoglicemia antioral, né, aquele comprimido que a gente toma para o diabetes, e que ele atua bem também. Geralmente, ele é utilizado, é difícil ele usar como primeira linha de escolha. É um diabetes gestacional, então eu vou entrar com metformina. Ele é mais utilizado como um adjuvante da insulina. Quando a insulina você já está com uma dose um pouco mais alta, você entra com ele como um adjuvante para ele tentar melhorar essa condição, deixar mais euglicêmico, né? Uma condição com uma glicemia mais normal. Em países como França, ele já é bem utilizado, mas no Brasil ainda a Anvisa não liberou o uso para tratamento do diabetes gestacional. Então, a gente continua com a primeira droga de escolha sendo a insulina. Né? E, basicamente, resumindo o que é o tratamento de diabetes gestacional, é mudança do estilo de vida. Isso é essencial. Né? Tratamento com medicação vai ajudar em alguns casos, vai ser essencial em alguns casos, mas não vai ser exclusivo. Se a gestante não aderir a esse acordo que a gente faz dela se empenhar na dieta, dela se empenhar na atividade física, não adianta eu entrar com insulina, porque aí eu só vou aumentando a dose de insulina e ela vai aumentando o consumo calórico. Então, a gente não vai ter sucesso nisso. Né? E durante o pré-natal,
além desse controle glicêmico que a gente faz do perfil glicêmico, é importante a gente vigiar o feto também, vigiar o bebê também. Então, a partir das 28 semanas, a gente começa com o controle da movimentação fetal. Eu mando a gestante, falo, vai namorar a barriga, né? Ela se alimenta, né? E tem que ficar lá com a mão em cima da barriga, observando a movimentação fetal. Durante 1 hora, o ideal é que o bebê mexa em torno de 7 vezes. O bebê que tem força para bater braço e perna é porque tem energia o suficiente para fazer funcionar órgãos vitais como rim, coração e cérebro. Então é um bebê que está saudável, está bem. É um bebê que a gente pode ficar mais tranquilo. Um bebê que já fica mais quietinho, a gente já fica de orelha em pé. Talvez esteja acontecendo alguma coisa que ele está economizando movimento para salvar energia, porque tem alguma alteração que talvez ainda não tenha se mostrado, mas que o bebê já tenha notado. Então, o controle de movimentação fetal é subjetivo, é feito pela gestante, mas é uma informação muito importante que a gente tem. Tanto é que gestantes que chegam já acima de 34 semanas, queixando objetivamente de ausência de movimentação fetal, essa gestante deve ser muito bem assistida, às vezes até com necessidade de internação para controle da vitalidade fetal. A gestante diabética, principalmente. Outro exame que a gente faz a partir de 30 semanas de controle de vitalidade fetal é a cardiotocografia. É como se fosse um eletro do coração do bebê e da atividade uterina ali. E a gente vai avaliar a partir do traçado que é desenhado como está a vitalidade do bebê. Além disso, também a partir de 28 semanas, a gente começa a lançar mão do ultrassom com o Doppler, né? Que aí a doutora Isabela Valente, que é a nossa ultrassonografista e especialista em medicina fetal, já conversou, já fez uma live aqui e conversou com a gente com bastante detalhe sobre vitalidade fetal a partir do ultrassom. Esse é um parâmetro que a gente usa muito, principalmente na gestante com diabetes, para avaliar às vezes até o momento de se interromper a gestação. E falando nisso, quando que eu posso, quando eu devo interromper a gestação de uma mãe diabética, né? Não é via de parto que eu estou falando, que se tem que ser normal ou cesárea. É até quando a gestação chega. Se a gestante tem, essa pergunta já até fizeram, assim, se pode ter parto normal. Já adianto que pode, né? Se a gestante fez um controle adequado com dieta e exercício, está ali com os níveis glicêmicos bem adequados, eu consigo levar essa gestação até 40 semanas. O ideal é não deixar passar de 40 semanas, porque a gente vê que depois disso já aumenta muito os riscos para o bebê. Por causa do diabetes, a placenta vai envelhecendo e isso pode causar alguns problemas e até um desfecho nada favorável. Se a gestante tem o controle irregular com dieta e exercício e precisou de insulina, e aí o ideal é a gente trazer o fim dessa gestação um pouco mais cedo, entre 38 e 39 semanas, mais perto das 38, em que a gente vê que já fugiu um pouco mais da prematuridade, e só que já não tem mais os riscos da gente ter que esperar até 39, 40 semanas, que aí a gente vai agregar mais riscos de uma hipoglicemia súbita e uma morte súbita intrauterina de um bebê já de termo para nascer. Então a gente quer evitar isso. Às vezes a gente tem que até antecipar um pouquinho mais a gestação se a gente vê, como eu falei, algum sinal de sofrimento fetal crônico que possa agudizar pelo ultrassom, ou se é um bebê lá nas 37 semanas já com peso estimado pelo ultrassom com 4 quilos ou mais, então ele vai chegar, ele está tendo um ganho de peso bem acentuado. Se ele chegar com 40 semanas, ele vai ser um bebê enorme, que aí vai trazer todos aqueles riscos de hipoglicemia, que a macrosomia causada pelo um estado hiperglicêmico pode trazer.
Quanto à via de parto, pode ser um parto normal. Geralmente, se é a primeira gestação, às vezes a gestante pode não entrar em trabalho de parto espontâneo, então a gente tem que conversar sobre indução de parto, né? Que aí é todo um outro capítulo que a gente pode conversar mais tarde. Então, uma patologia materna que esteja controlada não indica que só porque a mãe tem esse problema de saúde que tem que ser uma cesariana. Ela pode sim ter seu parto normal, desde que ela esteja bem e o bebê esteja bem, e durante a indução de trabalho de parto a gente vai controlar tanto a glicemia materna quanto a vitalidade fetal. Então é um parto que tem que ser muito bem assistido, é um parto que tem que ter uma vigilância fetal bem adequada, porque o bebê pode sofrer até no trabalho de parto, porque é um momento é cansativo para a mãe, né? Eu tenho um colega que brinca que é trabalho de parto, se fosse fácil seria férias de parto e não trabalho, né? E é cansativo não só para a mãe, mas é estressante também para o bebê. Você está mudando aquele microambiente dele ali e está solicitando que ele tenha uma reserva para aguentar esse esforço. Então, um bebê de uma mãe diabética pode vir a sofrer ao longo do trabalho de parto. E aí a gente tem que mudar a nossa tática. Mas uma doença bem controlada, sem problema, um parto normal. E no pós-parto, o que a gente tem que ver para essa gestante? O ideal, como eu falei, é que para essa mulher, as mudanças que ela fez ao longo da vida dela sejam permanentes. É uma mudança, por isso que eu risquei o termo dieta. Não é dieta, é reeducação alimentar, é reeducação de hábitos saudáveis de vida. Então ela tem que ter uma qualidade de vida melhor, né? Associado e adequado à rotina que ela tem. E isso tem que perdurar depois do parto, para que ela tenha menos chance de ter o diabetes tipo 2, menos chance de desenvolver obesidade, menos chance de ter síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Que ela consiga manter um padrão alimentar adequado e consiga manter uma atividade física adequada também. A gente também, no pós-parto, avalia a perda de peso da mulher, né? A recuperação, a volta do peso dela ao peso original. O original que eu digo é pré-gestacional, o mais próximo do peso antes da gestação melhor, porque aí ela vai perder todo o excesso que ela acumulou durante a gestação e voltar a ser o que era antes, né? Uma mulher em estado não gravídico e com hábitos de vida saudável. Além disso, também deve ser feito uma nova classificação dessa mulher em relação ao diabetes. Ela não vai ser carimbada ali para sempre como é uma diabética e acabou, porque eu fiz seu diagnóstico na gestação. Não, ela tem que ser reclassificada em relação à doença. Ela pode continuar diabética? Pode continuar diabética, mas a gente vê que a maioria ela recrudesce, ela volta ao seu estado normal, mas o diabetes gestacional que ela teve vai continuar como fator de risco para um diabetes na 4ª, 5ª década de vida e como fator de risco para um novo episódio de diabetes numa futura gestação. Fator de risco não quer dizer que ela vai ter. Como ela vai evitar? Com essa mesma história de hábito de vida saudável. Dieta saudável, atividade física, qualidade de sono, tudo isso que a gente às vezes esquece de fazer. A gente às vezes esquece de se cuidar. E é muito importante. A reavaliação, essa reclassificação da mulher com diabetes, ela é feita de novo com um teste de tolerância oral à glicose. Então ela toma outra sobrecarga de glicose e aí a gente vai fazer de novo aquela estratificação lá dos valores para a gente ver como se porta o organismo dela frente a uma grande solicitação de metabolização de açúcar. Se os valores forem todos normais, aí já não são valores mais para gestante, que as referências dos exames mudam na gestação
e na mulher fora da gestação, no adulto, né? Que aí é homem e mulher, no adulto. Na gestação a gente tem valores específicos, no adulto a gente tem outros valores de referência e depois do parto essa mulher volta a ser uma adulta não grávida que vai ter outros valores de referência. E a partir disso a gente classifica ela como só foi um diabetes gestacional resolvido com o fim da gestação com a mudança de hábitos de vida, ou então não, é um diabetes gestacional que agora perdura como um diabetes tipo 2 e ela vai precisar de orientação e acompanhamento como endocrinologista. Então, o principal de tudo isso é que a gente tem que ter hábito de vida mais saudável. Se você está pensando em engravidar, já comece desde já a se planejar, a melhorar a atividade física, a melhorar a qualidade do alimento que você ingere, mesmo sendo difícil às vezes por causa da nossa rotina, é um preço que vale a pena pagar, porque a gente vai viver melhor, vai ter uma condição melhor de vida, você vai ter uma gestação mais tranquila, uma gestação mais ativa, com menos problema e com um bebê mais saudável. Independente da via de parto, independente de como for. Eu sou super fã do parto normal, tanto é que eu faço parte do maternário parto adequado, mas não é parto a todo custo. É um parto adequado para você, saudável para você. Por isso que a gente faz um pré-natal com maior qualidade, visando uma boa qualidade de vida das nossas gestantes, tá certo? Então, esse é o principal recado que eu quero dar, que se você quer uma gestação tranquila e saudável, precisa ter uma vida saudável. O ideal é começar antes da gestação. Eu já estou grávida. Vamos começar já, então. E contem com a gente aqui no Instituto Barini e no maternário para isso. Tá certo? Nosso tempo está quase acabando. Tinha algumas perguntas aqui sobre atividade física e restrição de a avaliação do obstetra e o acompanhamento do educador físico. Tem uma pessoa aqui que perguntou se por ela ter apresentado um sangramento no começo da gestação, ela teria restrição à atividade física. Sim, teria restrição à atividade física. A gente pede até a evolução da gestação, até observar que isso já não apresenta mais risco, né? São inúmeras causas de sangramento no começo da gestação, aguardar para começar algum tipo de atividade. Sempre orientada pelo obstetra e pelo educador físico, né? Perguntaram aqui de novo até quanto tempo é possível esperar a gestação. Eu já falei, né? Se você controla bem com dieta e exercício, você pode esperar até 40 semanas. O ideal é não passar de 40 semanas. E aí a gente parte para uma indução de trabalho de parto. E se for com uso de insulina, em torno de 38 semanas. Perguntaram aqui também do tratamento do diabetes, se ele está fazendo efeito. Eu já falei que é através do controle glicêmico e do acompanhamento de já estão me avisando aqui que o tempo está quase acabando. Então, se eu não conseguir responder alguma pergunta aqui do que foram feitas, mande por direct para a gente, que ao longo da semana a gente vai responder, tá certo? É um pouco difícil de manejar aqui, vendo todas as perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. 68 de glicemia de jejum pode ser considerado hipoglicemia? Não é hipoglicemia, mas às vezes se a mulher está fazendo um tratamento de
do diabetes e ela começa a sentir algum efeito quando ela atinge esses valores, o ideal é que a dieta seja ajustada para que esse valor de glicemia suba um pouquinho. Como eu falei, gestantes que usam insulina, o ideal é que elas não tenham glicemia de jejum abaixo de 70. Então, às vezes, ajustando um pouquinho a dieta ali, fazendo uma ceia um pouquinho mais tarde, você vai ter um jejum um pouquinho maior e não vai sofrer esses sintomas de hipoglicemia. Isso varia muito de paciente para paciente. Tá certo, gente? Eu agradeço muito a oportunidade e a paciência e espero ter ajudado vocês a clarear um pouquinho as ideias sobre o que é o diabetes gestacional e a importância que tem essa doença durante a gestação e a importância do seu diagnóstico e do tratamento correto e bem feito, certo? Estamos sempre à disposição lá no Instituto Barini e no Maternário Parto Adequado para que vocês tenham sempre uma experiência fantástica durante a gestação, parto e depois do parto também, tá bom? Boa noite e até a próxima!